Prezados alunos, o assunto literatura, agora falando sobre as vanguardas europeias. Na verdade, didaticamente eu exponho esse assunto para criar uma espécie de conexão entre o que a gente deixa de falar agora de literatura acadêmica para pré-modernismo e modernismo de verdade. A gente percebe que os nossos autores agora pré-modernos, eles não escrevem como escrevem a partir do nada, mas a partir desse contato, né, com essa cultura tão efervescente, tão cheia de mudanças que já estava sendo vivenciada na Europa. Então o conceito, a palavra vanguarda vem disso, né, aquilo que está à frente da batalha, aquilo que se propõe a renovar, a romper, essa quebra, né, do paradigma, essa quebra do modelo. Então, na verdade, as vanguardas seriam o estopim, né, do modernismo, e é o que vai orientar os artistas pré-modernos a conceber, né, essa ideia de romper com os padrões. Um detalhe em relação às vanguardas, todas elas, é que elas não propõem uma versão da realidade, uma imitação da realidade, né, mas uma interpretação, né? Todas elas, à sua maneira, interpretam a realidade a partir de uma certa óptica, né? Mas nunca na tentativa de imitar a realidade, mas de chocar, né? De provocar, né? Principalmente de instigar. A nossa primeira vanguarda seria o futurismo, acho que o nome é autoexplicativo, né? Se propõe a textos, a obras, né, que vão além, né, ou na contramão do presente e do passado, né, mas que se orientam em relação ao futuro, né, à modernidade. Inclusive, o texto mais importante do futurismo seria o Manifesto Futurista, né, e que lá existe a menção, né, a destruição das bibliotecas e dos museus, quer dizer, ele se propõe ao novo, né, a inovação, a modernidade, né, a exaltação da tecnologia, né, e os textos, né, inúmeros, ou as obras de artes, vocês vão perceber referências a carro, eletricidade, o vapor, as engrenagens, né, que são os elementos modernos da época, né. Tem um quadro muito interessante em relação a isso, que exemplifica muito bem o que a gente está falando, aquele dinamismo de um cão na coleira, né, do Giacomo Balla. Na hora que você vê o quadro, não tem um cachorro, né, muito menos a coleira, mas o movimento, né, de um cachorrinho passeando pela rua. O segundo movimento seria o expressionismo, já vem logo de imediato o quadro Grito, né, do Edvard Munch, e o que a gente percebe em relação ao expressionismo, né, é que é uma interpretação a partir de uma espécie de crise, né? O artista aqui, angustiado, ele se expõe mas diante de uma crise, né? E há uma distorção exagerada. Então essas palavras, eu acho que elas são palavras-chave, né? A questão da distorção exagerada e a questão da interpretação, né, a partir de uma crise, de uma angústia. A obra mais importante é o Grito, realmente. Na próxima vanguarda, o cubismo, que a gente tem ali de importante para poder ressaltar, é a questão da fragmentação da realidade, né? Seria a tentativa de expor tudo ao mesmo tempo, de modo simultâneo, né? A quebra da perspectiva a fim de apresentar todos os seus lados, né, simultaneamente, né? Aquela obra Les Demoiselles d'Avion do Picasso, né, Pablo Picasso, acho que é uma obra interessante em relação a isso. As mulheres elas são apresentadas nuas, né, e você percebe que uma cabeça está ao contrário, numa face de uma delas a orelha está numa posição, o nariz em outra, quer dizer, tudo ao mesmo tempo, né? Em vez de repente analisar a partir só de um eixo linear, mas perceber que existem multifacetas, né, para poder enxergar o mundo, né, a vida. Na próxima vanguarda do dadaísmo, aí a gente tem o nome do Marcel Duchamp, né, que seria a nossa referência maior, e com inúmeras obras interessantes. Por exemplo, tem a Fonte, que é um mictório ao contrário, de cabeça para baixo, né,
Ou, por exemplo, tem uma obra dele, né, que imita uma cabeça de touro, que na verdade é um selim e o guidão de uma bicicleta, né? E aí você se pergunta assim, mas qual que é a lógica disso, né? Vem do próprio nome, dadaísmo, né? Dada, né? Nada, não significa nada, né? Na verdade, a palavra-chave do dadaísmo é o nonsense, a falta de sentido, né? Aí você vai, de repente, perguntar assim, mas qual que é a lógica de fazer uma obra de arte que não significa nada? Mas existe uma provocação, na verdade, política em relação a isso. Os artistas dadaístas, eles querem, na verdade, questionar, né, o que afinal é arte. É uma assinatura, né, um quadro exposto no Louvre. Na minha casa tem um significado, de repente no Louvre vai ter um outro sentido. Então, na verdade, os artistas dadaístas, eles querem justamente provocar esse questionamento, né? Como se ao final de cada obra de arte tivesse esse questionamento, né? Afinal, o que é arte? Esse deboche ao estereótipo artístico, né? Esse deboche ao cânone artístico, né? É estratégico. Por fim, o surrealismo, né? Que é uma vanguarda que essa palavra surreal, né? Além da realidade, tem tudo a ver com o onírico, né? Em que a gente percebe que a psicanálise e a psicologia fortemente influenciam essa vanguarda. O ilógico quer expressar o que o ser humano talvez não consiga compreender de imediato, né? Essa influência do inconsciente tem, na verdade, esse propósito, né? Os relógios derretendo num deserto, né? Não significa, na verdade, o deserto ou um relógio basicamente derretendo, né? Mas o quanto tempo, por exemplo, pode ser angustiante. Essa obra, né, a persistência da memória, tem esse propósito, né? Na verdade, não é sobre relógio, não é sobre um deserto, mas sobre a angústia diante do tempo, né? Sobre o ciclo da vida e da morte, talvez. Então, as vanguardas, elas pretendem justamente propiciar essa experimentação para os artistas, né? E é graças a essas novas ferramentas que a gente percebe o surgimento agora, né, de algo novo em relação às artes. Por hoje é isso. Grande abraço. Valeu.